Agora, para mães que ainda não têm esse grupo, existe algum lugar onde elas possam encontrar ou criar um grupo como esse? Sim, hoje em dia com essa coisa das redes sociais, o que eu vejo às vezes é isso, assim, né? Algumas formas, né, que eu vejo mães encontrando grupos atualmente, né? Às vezes, hoje em dia, vai fazer fisioterapia pélvica, vai fazer a nutri materno-infantil, ou vai na obstetra, enfim. Algumas profissionais oferecem esse grupo, né? Minhas pacientes têm um grupo, você quer entrar? Então, às vezes, eu vejo algumas pessoas que têm essa possibilidade, né? De um contato mais direto pela sua rede de profissionais, assim. Mas quando não tem, existem grupos virtuais, assim, né? Então, o Facebook tem grupo de mãe, às vezes grupo do WhatsApp, igual você falou, né? Amiga da amiga da amiga, enfim, né? Sim. Alguém vai ter um link que vai te Sim. dar e você vai entrar num grupo de mães, né? Sim. Então, você pode ter pelos seus profissionais ou pelas redes sociais mesmo, né? Mas eu acho que são formas de você estar em contato com pessoas vivendo a mesma coisa que você, né? Gente, isso é tão importante. Para mim foi muito importante. Então, assim, Sim. posso dizer para vocês. E eu amo a maternidade. Eu não tenho mais bebê, não terei mais bebê. Só se for gato, cachorro, né? Mas ser humano, bebê. Só quando eu for vó, agora já cheguei a essa conclusão. Isso me dói um pouco, porque eu só tenho menino, Júlia. Entendeu? Aí eu fico me pensando. Eu falo, mas eu vou ser a sogra, entendeu? Será que eu vou ter essa entrada? Eu preciso, inclusive, já começar numa terapia para começar a lidar melhor com essa situação de ser a sogra e de ser uma sogra ok, para que possa ter essa entrada. Isso que eu ia falar, vai ter que ser uma sogra legal pra Nora gostar de você e pedir sua ajuda. Isso é complicado, né? Porque vai levar meu filho. Bom, enfim, mas isso aí... papo para um próximo podcast. Isso é complicado. Meus cabelos brancos já estão me entregando. Mas assim, como parceiro, né? O homem, eu percebo os homens muito despreparados para a situação, para esses papos, né? E eles são muito monossilábicos. As mulheres muitas vezes precisam falar e fica, você acha? Não, tá bom, do jeito que você quiser, tá bom. Você quer assim, tá bom, né? E muitas vezes não é isso que a gente quer ouvir, né? A gente quer ali uma troca. Então, como os parceiros, eles podem ajudar, tanto nesse isolamento social da esposa, quanto no autocuidado dela? Primeiro, o parceiro precisa ser parceiro, porque é isso, como você falou, né? Não é uma coisa tão ali óbvia para eles, mas é importante, porque tanto para a mulher poder ter uma companhia, tirar dúvida, conversar, desabafar, o parceiro precisa estar disponível, né? Quanto para ela ter esses momentos de autocuidado, né? Então, assim, vou ali na academia, vou fazer minha terapia, vou sair para dar uma volta, enfim, né? Alguém precisa estar cuidando desse bebê, né? Na terapia eu até falo, não tem jeito, vem com o bebê, vem amamentando, o bebê chorando, a gente dá uma pausa, eu entendo os contextos, né? Sim. Então eu tento ajudar da minha maneira. Mas, assim, num mundo ideal, se o parceiro, né, puder ajudar, estimular essa mulher, né, a ter esse momento, é muito importante, porque às vezes o que eu vejo é que tem companheiro que estimula, mas tem outros que criam várias dificuldades, e aí vira mais uma dor de cabeça, mais um problema, enfim. Pro casamento que também fica abalado nesse momento, né? E pra mulher que também já não tá muito bem. Então, os parceiros precisam ser parceiros, eles precisam estar atentos a isso. Eu falo lá em casa, e a minha avó era uma rede de apoio que eu tinha, mas não era física, tadinha, porque ela já estava com idade. Mas era uma rede de apoio presente ali, né? De olhar o que a babá estava fazendo e tudo mais. E aí ela falava assim pra mim, seu marido é ótimo, né, Marcela? Você casou muito bem, ele te ajuda pra caramba. Eu queria pegar ela, não ajuda nada, ele não me ajuda, eu não fiz esse filho sozinha, né? Ele não me ajuda, a responsabilidade é tanto dele quanto minha, né? Então a gente ainda tem na nossa sociedade também esse lugar do homem se ele fizer qualquer coisa, ele tá ajudando. Não, ele não tá ajudando. E ele precisa ajudar, muitas vezes, na situação com a criança, que é filho, né? A paternidade não foi escolhida, a maternidade, a situação não foi escolhida só pela mulher, foi uma coisa ali da família, dos dois adultos irresponsáveis pela relação, e nasceu uma criança. Então, ele tem todas as obrigações e responsabilidades que a mãe tem também. Mas até desse olhar, porque o homem, muitas vezes, ele não abre mão das coisas que ele faz, do futebol, da resenha, né? E a mulher se sente cada vez mais isolada. E eu percebo que algumas mulheres querem abordar essas necessidades emocionais que elas estão passando e não sabem como. Ou não tem abertura, ou ficam com medo de não serem bem compreendidas pelo parceiro. Como elas podem falar sobre as necessidades emocionais que elas estão passando para o parceiro?
Elas precisam falar. Então, assim, né, às vezes eu falo isso, né, com amigas, pacientes, enfim, né? Também, às vezes, esperar essa super proatividade. É claro que no mundo ideal seria assim, mas não é muitas vezes, né? Na maioria. Então, eu falo, você tem que falar como você se sente, você tem que pedir o que você precisa, né? A gente fala muito isso de relação, né? De relacionamento, até quando faz terapia de casal, né? Às vezes a gente acha que as coisas são óbvias, mas não são. Então, a gente precisa comunicar o que a gente quer, o que a gente espera, o que a gente sente. Então, a mulher precisa falar. Às vezes com jeitinho, às vezes, né, falando ali um pouco das necessidades dela, mas ela precisa também fazer esse parceiro se mexer, se for o caso, né? Muitas não falam, não, ficam achando assim, não, ele vai perceber, não vou falar, não. E assim, homem é homem, a natureza do homem é diferente da natureza da mulher. Muitas vezes as necessidades de ambos não é naturalmente compreendida se não for falada, né, e conversada. Então esse lugar de diálogo, inclusive, sobre tudo que a mulher está passando nesse momento, porque toda a rotina do homem e da mulher com a criança, ela muda. Mas a gente ainda tem uma questão emocional envolvida, né? E hormonal, né, envolvida, que é muito louco na vida da mulher. Então, são altos e baixos emocionais, a gente chora, né? E tá tudo bem, mas a gente chora, né? A gente é complexo. Então, se você não informar ao parceiro do que você tá sentindo, do que você tá precisando, ele não vai descobrir. Não tem como descobrir. Eu percebo que, assim, somos naturalmente muito diferentes. E com criações muito diferentes. Mesmo eu tendo um irmão, a criação do meu irmão e a minha foram na mesma casa, mas foram diferentes e somos naturalmente diferentes. Então, eu não posso presumir que ele esteja entendendo uma situação, porque ele não vai entender, né? Você acha que a terapia para a mulher, nessa fase do puerpério, eu entendo que muitas vezes tem o tal do baby blues, né? Mas, e é muito ali no início, é difícil até a mulher se dispor de uma terapia, talvez nesse momento fosse até o mais importante, né? Mas é difícil, nessa loucura que vira, a gente conseguir pensar num suporte psicológico. Mas você, no momento que der, você entende esse suporte para essa mulher que está vivenciando tudo isso, tão importante? Super importante. Mas eu super acho. Importante. Eu acho. Não, assim, eu acho e eu vejo, né? Eu acredito e tem estudos e eu vejo na prática clínica, assim, né? Que mulheres que fazem terapia nessa fase, assim, né? Acabam tendo um desenrolar desse puerpério, da criação com o bebê, até do casamento, enfim, né? Muito melhor, sabe? Então, eu até falo, no mundo ideal, né, se a mulher puder, muitas vezes a gente já começa desde a gestação, porque aí ela na gestação, que já está vivendo mudanças hormonais, já vai se preparando para a chegada do bebê, né? Muitas vezes a gente faz até um pré-natal psicológico, que é uma forma assim, né? Igual tem o pré-natal médico, né, com a obstetra, que a mulher vai lá sempre. Eu nunca ouvi falar sobre isso, é muito interessante. Existe o pré-natal psicológico, que você faz ali essa preparação emocional para a chegada do bebê, né? Então, a gente consegue já abordar alguns pontos da história da mulher, né? O que ela espera da maternidade, como é que está a relação desse casal, quais as feridas emocionais dela em relação à mãe, porque tudo isso vai impactar nessa maternidade, né? Então, a gente já vai cuidando ao longo da gestação para quando chegar a ser um puerpério mais tranquilo, né? Quando esse bebê, de fato, chegar, ela já está um pouco mais preparada. Claro que não tem como garantir, né? Mas o que a gente vê é que essas mulheres acabam tendo um puerpério mais tranquilo. E algumas chegam nesse caos aí mesmo, né? De assim, o bebê nasceu, não dorme, nananã, preciso de alguém para me ajudar. E aí começa a fazer a terapia no puerpério e a gente vai trabalhando para ser um puerpério mais tranquilo. Gente, mas essa ideia do pré-natal psicológico é maravilhoso, porque cada uma tem uma história de vida, né? Independente da relação com a mãe, que a gente acaba trazendo, né? Eu brinco que um fruto não cai muito longe do pé, né? Trazemos muitas coisas boas da nossa história com a nossa mãe, mas com certeza temos mágoas e situações que a gente precisa tirar de aprendizado e superar, mas sim, tem pessoas que nem conseguem perceber essas situações e acabam levando isso em diante, né, na vida até com os próprios filhos, mas também situações de já terem precisado de apoio psicológico antes, na adolescência, né, ou antes de casar, ou depois que casou mesmo, mas antes de ser mãe. E nunca nem essas intervenções, né? Não sei se vocês chamam como intervenções psicológicas, mas esses suportes psicológicos nesses outros momentos da vida, talvez
não precisou, nem tenha sido abordado a situação de uma maternidade no futuro, né? E aí você tratou a situação ali naquele momento, mas e a outra situação que pode te tirar também da sua casinha, né? Eu tenho amigas que já já fizeram tratamento psicológico algumas vezes na vida, já tiveram transtornos, já tiveram tratamentos com psiquiatra, depressão, e hoje está tudo estável. Mas basta, né, uma maternidade que desestabiliza. Então, principalmente para essas... Eu tenho muitas pacientes adolescentes que já sofrem de muita ansiedade, né? Hoje em dia as escolas estão, tirando o couro das crianças, e mais uma questão de internet, do culto ao corpo e do cabelo, enfim. A coisa está muito pesada hoje, emocionalmente, psicologicamente, para os jovens e principalmente para as meninas, né? E aí, isso, quando vem a maternidade, cara, isso te tira, realmente já te desestabiliza. Então, a possibilidade, que eu não sabia que existia, de um tratamento psicológico pré-natal é maravilhoso. Para a mulher, para criança. Depois que a gente tem filho, eu estava falando isso com a Juliana antes daquele episódio, ninguém conta. Fala, você conta, eu conto, né? É uma brincadeira, né? Porque tem essa questão do autocuidado. Mas a gente chega à conclusão que o nosso tempo não é nosso, que a gente quer estar com eles, isso é maravilhoso, mas o seu tempo não é mais seu. O seu tempo agora é dos seus filhos. O seu dinheiro não é mais seu. O seu dinheiro é dos seus filhos. A sua casa não é mais sua. Arrumadinha? A decoração lá em casa é infantil, é brinquedo até no teto, sabe? Sim. Então, tudo que você fazia questão, que você fazia sentido, aquela parede daquela cor tá rabiscada. O sofá, tá? Então, tudo vai te desestabilizar, né? Tende a te... Então, você precisa realmente estar muito preparada emocionalmente, psicologicamente, para passar por todas essas situações que vão acontecer na minha casa, acontecem na casa da Júlia, vão acontecer na sua. E é isso, é uma escolha, né?